Olá, olá a todos, muito boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Milton Menezes e é um prazer estar aqui com vocês hoje em mais uma live. Como nós falamos hoje às 19 horas, nós estamos aguardando então vocês entrando, vocês que estão entrando não só no meu canal do Instagram, como também no Facebook e também no meu canal do YouTube. Nós estamos promovendo então essa série de lives ao longo dessa semana, onde eu estou procurando trazer uma reflexão sobre aquilo que eu tenho observado como sendo talvez as principais lições que o momento como o do coronavírus tem trazido, não só para nós, né, no Brasil, mas para todo mundo, na verdade, para todo mundo. E, evidentemente, né, aqueles que já conhecem meu trabalho, eu vou estar sempre focalizando a perspectiva do comportamento humano, das reações, da dimensão psicológica, incluindo também a questão da dimensão espiritual, ou seja, naquilo que remete a um processo de tomada de consciência, de crescimento e de desenvolvimento pessoal, de aperfeiçoamento pessoal diante dos desafios da vida. Eu estou sempre preocupado em estudar a questão do comportamento, das mudanças, da superação do sofrimento, dos conflitos. E o que nós temos assistido no mundo todo, né, é realmente um número muito grande de pessoas passando nesse momento por dificuldades, né, por aflições, por reações e uma mudança muito significativa que, de uma certa forma, atingiu a todos nós do planeta de uma forma muito repentina. E a pergunta que eu estou me propondo e estou propondo a vocês, nós pensarmos juntos, o que isso está provocando de mudança na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo. Que tipo de mudança é essa? Que tipo de alteração no nosso modo de viver, na nossa forma de ver ao mundo, a vida, o coronavírus está propiciando? Porque, como eu venho estudando as crises, o processo de transformação da consciência ao longo desses anos, eu sempre tenho defendido que toda crise é uma crise de transformação. Toda crise ela é uma crise porque nós chamamos de crise porque é uma mudança de estado. Uma mudança de estado daquilo que era para alguma coisa que começa a se mostrar de uma forma mais rápida, mais abrupta, para uma mudança para um estado novo, num estado diferente, uma condição ou uma situação nova, onde boa parte das leis, do que regia, dos princípios que regiam o estado anterior, elas se modificam de uma forma muito rápida, muito brusca. Nós chamamos isso de crise. Mas se você olhar, toda crise ela é uma crise de transformação. Toda crise ela nos leva necessariamente a promover uma mudança. E é isso que eu tenho pretendido trazer aqui nessas lives. São lives que eu participo, né, tenho a participação de vocês, né, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vocês podem mandar suas perguntas, vocês podem mandar os seus comentários, apesar de eu ter que administrar aqui várias fontes de chat, mas pode mandar sua pergunta, pode mandar o seu comentário, na medida do possível a gente vai trazendo aqui, né, nós estamos vendo aqui a participação de muitas pessoas do Brasil, já de Portugal, do exterior, então é sempre um prazer muito grande estar em contato com essas pessoas que têm procurado nos acompanhar naquilo que a gente vem trazendo dessas reflexões. E essas reflexões e esse projeto da live, são várias lives que eu vou fazer agora essa semana, e vai culminar no próximo sábado, dia 30 de maio, eu vou estar realizando uma imersão comigo de 14 às 18 horas do dia 30 de maio, ao vivo, online, onde nós vamos aprofundar o tema sobre essas lições. E não só aprofundar, mas eu quero aprofundar fazendo reflexões mais profundas mesmo em relação a esse tema, como isso tem atingido a sua vida, como isso tem trazido, que tipo de lições, de mudanças, que tipo de desafios tem trazido para a sua vida, mas também de propor alguma forma de vivência. Porque eu tenho observado, primeiro pela necessidade do momento, a necessidade das pessoas estarem aprofundando e aproveitarmos esse momento de não só ficar fixado no medo, na insegurança, na falta de controle, na imprevisibilidade de tudo que está à nossa volta,
mas conseguir extrair desse momento aquilo que pode ser bom para o nosso futuro, porque, como eu venho sempre falando desde o começo do coronavírus, isso tem começo, meio e fim. Isso tem começo, tem meio e tem fim. Mas a partir da virada, quando passarmos desse período da finalização, nós vamos estar diferentes. Nós podemos aproveitar esse ensinamento e trazer alguma coisa nova para a nossa vida. Então, no dia 30 de maio, agora, o próximo sábado, das 14 às 18 horas, eu vou estar numa imersão, eu fico convidando você a uma imersão gratuita, é um evento gratuito, só precisa que você faça a sua inscrição, né? Você, nos meus canais, tanto no Instagram, no Facebook ou no YouTube, mas nos dois principalmente, você tem um link onde você vai simplesmente deixar o seu e-mail para a gente poder mandar o link para você no dia, e no dia você vai estar recebendo um link onde você vai poder acessar, e nós vamos estar aqui ao vivo, online, aprofundando as lições que o coronavírus está trazendo para a nossa vida e propondo uma reflexão profunda sobre isso e uma vivência. Porque eu tenho observado, ao longo desses meus anos de prática, né, que, na verdade, nós aprendemos e nós conseguimos efetivamente uma mudança quando nós temos informação, quando nós temos reflexão, mas precisamos ter experiências. O ser humano, e o adulto principalmente, ele só aprende, ou aprende realmente a fazer um processo de transformação quando ele promove algum tipo de experiência que faça sentido, que ressignifique o modo anterior dele para o novo modo que ele está buscando. Essa transformação ela se dá para um processo que inclui a informação, ou seja, nós temos um entendimento de alguma coisa, uma reflexão para poder entender como aquilo afeta a gente, mas principalmente uma experiência que faça com que a gente incorpore aquela nova visão, aquele novo significado para os novos comportamentos dali para frente. Então, é isso, eu estou convidando você, então, para o dia 30 estar conosco, já temos muitas inscrições, eu estou vendo que, inclusive, nós estamos estudando aqui uma forma de ampliar um pouco mais o número de inscrições, então você pode acessar esse link e fazendo a sua inscrição gratuita, você vai receber o link no dia e vai, às 14 horas, estar conosco, podendo fazer perguntas online, e nós vamos estar promovendo isso. Pode, inclusive, compartilhar com a sua lista de contatos, né, as pessoas que você conhece, basta entrar em contato, entrar nos nossos canais, se inscrever, é gratuito, e vai ser um prazer ampliar essa rede, né, de consciência e de transformação. E o objetivo nosso aqui hoje, eu já estou agradecendo aqui a todos que estão participando, né, várias pessoas aqui conhecidas, alunos, pessoas de longa data, outros de mais recentes, tanto no Instagram como no Facebook, no YouTube, né? Então é uma alegria muito grande receber vocês aqui nessa noite. Nós estamos aqui, já estou recebendo até aqui mensagens de pessoas que já estão inscritas, que garantiram sua inscrição. Sejam bem-vindos, vai ser um prazer estar com vocês durante essas 4 horas de muita reflexão, de muita vivência. Dentro desse projeto das lives, o objetivo é procurar refletir um pouco e poder extrair, né? Poder extrair dessa situação que todos nós estamos vivendo, o que nós podemos estar tirando de lição de tudo isso. E não só aqui, né? Eu tenho conversado por conta dos contatos, que a gente tem no mundo todo, não só aqui, mas em todo o mundo nós temos visto as pessoas questionando de como o coronavírus, a pandemia, exigiu uma mudança radical de vida, exigindo uma mudança de algumas coisas para que as pessoas pudessem atravessar esse momento. Alguns países da Europa, já numa outra fase, né, uma fase mais à frente daquela que nós vamos chegar, já começando a voltar a alguma normalidade, mas é uma normalidade que está marcada, né, por esse processo. Então, o que tem mudado na nossa vida? O que o coronavírus tem trazido como um sinônimo, né, uma expressão de mudança necessária? Já que a crise é uma crise de transformação, a crise também em si, os elementos da crise, e nós que chamamos de crise, é exatamente porque a crise já mostra, já evidencia os tópicos de aprendizado, né, os tópicos pedagógicos para a nossa alma que nós precisamos aprofundar.
Eliane Marques está fazendo uma pergunta, boa noite, Eliane. Não encontrou no YouTube. O link de inscrição, ele está nas mídias onde a gente pode acionar, né? No YouTube, a gente não colocou no canal Milton Menezes. Então, para se inscrever, você entra no meu Instagram, miltonmenezes.insta, ou então no Facebook, Milton Menezes, que você encontra lá o acesso para poder só clicar e se inscrever, tá? No YouTube, a gente não colocou o link ainda. Provavelmente vão colocar na segunda-feira, mas nós tínhamos colocado prioritariamente a transmissão nas 3, mas a inscrição está Instagram e Facebook. Então, assim, desse aprendizado, nós falamos na primeira live de sexta-feira, uma das coisas que eu percebo que é inegável, que é assim, uma exigência desse novo momento é estarmos atentos à nossa capacidade de adaptação. Então, nós falamos um pouco sobre essa capacidade de adaptação como sendo uma grande lição. Nós vamos abordar isso mais profundamente no sábado, porque parece que daqueles de nós que, de repente, num momento como esse, aqueles de nós que conseguem perceber e se moldar, ter um nível de flexibilidade para poder fazer acompanhar essa mudança, se ajustar rapidamente, são aqueles que estão atravessando melhor por esse momento da pandemia, com todos os desafios que o risco, a ameaça, toda essa movimentação que o coronavírus traz para a nossa vida, com certeza a capacidade de adaptação que a gente falou sexta-feira, e vamos abordar mais profundamente no sábado, inclusive porque não é fácil, apesar de ser simples nós pensarmos pensarmos na possibilidade de adaptação. Se alguns de nós têm algumas crenças, alguns tipos de bloqueio em relação à sensação de incapacidade, de não se sentir seguro de ter recursos para isso, não é uma tarefa tão simples como parece para outros. Então, se para uns é mais fácil identificar isso, para alguns de nós que têm algum tipo de crença inconsciente mais enraizada, uma situação como essa traz à tona conteúdos inconscientes de medo, de insegurança, de antecipação, né, de um processo de a gente estar muito mais no futuro do que no presente, dificultando, então, a nossa capacidade de adaptação. Nós vamos falar e vamos trabalhar muito isso no sábado, porque esse é um item muito importante. Mas hoje eu quero abordar uma outra questão que me parece ser uma indicação muito clara que o coronavírus traz para nós como uma urgente, uma necessária mudança na nossa vida, ou seja, uma lição que precisa ser aprendida, que é a questão do que eu tenho chamado ao longo desses anos, né, desses anos, e agora com o coronavírus tenho falado mais sobre isso, que eu tenho chamado de responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária, essa me parece ser uma outra grande lição que o coronavírus está nos trazendo como uma lição de mudança de perspectiva de vida, que é muito mais ampla, muito mais complexa do que apenas ser solidário em relação às pessoas que estão, por exemplo, com uma dificuldade financeira. Algumas pessoas que estão, de repente, sem alimento, sem emprego. E isso é um movimento de solidariedade que, normalmente, as pessoas são naturalmente tocadas por esse tipo de situação e nós somos levados, muitos de nós, à sensibilização, ao movimento de assistência, de um movimento, às vezes, filantrópico. Muitos de nós, independente até do tipo de convicção religiosa ou filosófica de vida, diante do drama de alguém que passa por uma necessidade, nós somos naturalmente levados a essa ajuda. Isso tem um movimento de solidariedade que é muito comum e é muito amplo. Evidentemente, dependendo da cultura, nós temos visto que o coronavírus acaba trazendo, né, um estímulo, em algumas culturas onde isso talvez não seja tão forte, um estímulo a essa participação, a essa colaboração, a essa solidariedade. Conversamos com as pessoas, alguns brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, e a surpresa deles de realmente um povo que normalmente está muito voltado para as suas necessidades, muito focado para o seu próprio universo, começarem a desenvolver trabalhos de solidariedade, quer dizer, que num momento como esse há uma movimentação muito interessante de ajuda ao próximo. Mas não é dessa responsabilidade solidária que eu estou falando. A responsabilidade solidária não está apenas na necessidade do outro.
o que nós estamos percebendo que o coronavírus trouxe para nós como um choque de realidade é que nós não podemos mais manter esse modo de funcionar, essa visão de mundo e da gente mesmo que é muito centrada em mim. Ou seja, nós estávamos num automático, nós estávamos num modo de funcionamento, estávamos no modo avião. Então, a gente estava funcionando no automático, cada um de nós correndo atrás dos seus projetos, procurando o seu lugar ao sol, o seu sucesso, o seu dinheiro, o seu relacionamento, manter a sua família, as conquistas. Isso, principalmente, né, na cultura ocidental, é muito marcante. Nós estamos colocando nesse tipo de atendimento das nossas necessidades básicas, objetivos de vida, às vezes até provocando e promovendo desproporcionalmente ações de busca de felicidade, de sucesso, muito centrada na necessidade do indivíduo, ou seja, muito em função de uma ideologia individualista. O que isso quer dizer, uma ideologia individualista? É uma forma de ver o mundo onde o indivíduo ele está no centro, onde ele é o ponto mais importante. Então, nós transitamos na vida para atender a nossa sobrevivência, para atender a sobrevivência da nossa família, para alcançar um nível de satisfação, de felicidade daquilo que eu entendo como sendo a meta da minha vida, a minha meta existencial. E com isso a gente vem promovendo uma forma de movimento na vida, mas principalmente uma forma de relacionamento com as pessoas, com o nosso trabalho, com as nossas relações, as relações amorosas, as relações profissionais, baseada nessa priorização do atendimento das necessidades individuais. E isso tem provocado, evidentemente, um desequilíbrio no sistema de um modo geral. Então, quando aparece uma situação como o coronavírus, nós estamos sendo confrontados por uma necessária mudança de perspectiva que não pode mais priorizar exclusivamente a necessidade do indivíduo, porque nós passamos a perceber que a nossa ação, a nossa reação, o nosso tipo de comportamento, ele vai repercutir no outro. E mais ainda, a ação e o comportamento do outro vai necessariamente repercutir na minha vida. E eu não tenho o que fazer. Então, vejam, a questão da contaminação do coronavírus como sendo um inimigo invisível, em que nós podemos, então, ser contaminados porque tocamos a maçaneta de uma porta que alguém contaminado tocou, e aí nós levamos, então, a mão num movimento involuntário que todos nós fazemos, de coçar o olho, passar a mão no nariz ou na boca, podemos, a partir daí, estar contraindo um vírus, porque alguém não cuidou de lavar as mãos, de passar álcool gel e contaminou uma porta. Ah, Milton, mas isso não é assim, porque tem gente... Tá... mas o que nós estamos vendo é que o que chega até nós sobre as possibilidades de contaminação, independente da questão técnica, porque não é esse meu objetivo aqui, vejam, exatamente, inclusive, porque aquelas pessoas que tecnicamente poderiam, e a gente tem uma expectativa que conhecessem ao ponto de nos dar referências de segurança, também não sabem exatamente como o vírus se propaga, como ele se multiplica, as mutações, o tipo de reação, se tem grupo de risco, se não tem grupo de risco. Nós estamos observando, então, uma impotência em relação ao próprio conhecimento que se depara com algo que precisa ainda ser conhecido. Mas, enquanto não é conhecido, nós ficamos exatamente sem saber como é que nós vamos lidar com isso. E aí essa incerteza exige aí os cuidados que são mundialmente pregados e estabelecidos, inclusive como novas regras sociais. Vejam o que está acontecendo na Europa. Os lugares estão abrindo com metade da capacidade, ou seja, mesmo abrindo os negócios, os restaurantes, os lugares públicos, nós vamos ter restrições em relação à quantidade de pessoas, ao tipo de contato, a critérios de proteção, enquanto a gente não tem uma vacina, enquanto a gente não tem um remédio. Mas vejam, o remédio e a vacina vão ser fundamentais para nós sabermos lidar e podemos superar essa ameaça. Mas enquanto nós não chegamos na fase do remédio, nós estamos constatando uma realidade que é sistêmica.
Nós não podemos estar pensando apenas e exclusivamente no indivíduo. Então, essa forma de ver do individualismo, ela faz com que, então, nesse momento, eu perceba que não adianta, por exemplo, eu posso aqui, na minha casa, tomar todos os cuidados, posso manter, por exemplo, o isolamento social, estou fazendo todos os meus trabalhos de casa, me preocupo com a higienização, meu álcool gel está aqui na mesa, saio de máscara, mas eu posso fazer todos esses procedimentos, mas se eu, de repente, não cuido e, por exemplo, posso estar com algum tipo de infecção e eu, de repente, busco um contato com pessoas que podem vir a ser infeccionadas, eu, então, passo a ser um agente dessa infecção. Então, eu tenho uma responsabilidade não só de cuidar de mim, mas porque o meu cuidado ele também vai repercutir no outro. E mais do que isso, eu posso fazer tudo isso, preservar o cuidado da minha higiene, enfim, dos cuidados de não contaminação, e se eu, de repente, desço do meu apartamento, o elevador, onde os meus vizinhos não fizeram o mesmo tipo de cuidado, está arriscado eu, então, tocar lá no botão do elevador, ou então respirar aquele ar que pode estar com as gotículas, não sei das quantas, e eu, então, poder vir a ser atingido pela questão do coronavírus. Por quê? Porque o meu parceiro, porque o meu colega, porque o meu vizinho, porque o meu parente, ele não se preocupou em relação a isso. Eu tenho tido casos na minha clínica agora, eu tenho algumas pessoas que eu estou atendendo que estão atravessando já a questão do coronavírus, né? Estão infectadas, estão com sintomas, algumas estão internadas, poucas mais graves, em que algumas delas não sabem sequer como é que contraíram, porque estavam em quarentena, estavam dentro de casa, estavam evitando tudo isso, mas pegaram o coronavírus. Vejam, a questão que eu estou colocando aqui é que nós começamos a perceber uma realidade que, mesmo que a gente depois, daqui a 1, 2 meses, a gente supere tudo isso e vamos passar por essa fase, nós começamos a perceber que a nossa realidade ela é sistêmica. Não adianta, então, eu simplesmente me preocupar com a minha saúde se eu não me preocupar com a saúde do meu vizinho. Agora, veja, eu não tenho como fazer cuidar da saúde do meu vizinho, mas eu tenho como cuidar da minha, sabendo que a minha repercute na dele, esperando que ele também desenvolva um nível de consciência para quem cuidando da dele, ele cuide da minha e cuide da outra. Ou seja, nós temos então uma rede onde as minhas ações, elas visivelmente, elas repercutem no grupo social, no outro. Então, na live de sexta-feira, me fizeram até uma pergunta sobre isso, não existe mais o eu e o você, né? O nós. E aí, quando me perguntaram sobre isso, é uma coisa que eu tenho falado muito, que as pessoas me perguntam, não é que não existe o eu mais, porque isso é uma ingenuidade. Né? Nós continuamos sendo indivíduos e é importante que a gente busque atender a nossa necessidade individual. Não é essa a questão. Nós somos indivíduos e estamos buscando o nosso nível de realização, as nossas metas de sucesso, de realização, de satisfação, de crescimento. Somos nós que temos que buscar isso. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? O processo de crescimento e desenvolvimento espiritual ele é solitário, porque somos nós que temos que empreender isso. Né? Agora, como cada um de nós está no mesmo tipo de processo solitário, nós precisamos ser solidários. Por quê? Porque as minhas ações elas repercutem no outro. Então, a questão não é que não existe mais o eu nem o você, mas existe eu, você e uma relação entre nós, sistêmica, que faz com que as nossas ações elas repercutam necessariamente nesse sistema, e no sistema, nas relações e nas outras pessoas. Então, quando a gente começa a aumentar o nosso nível de consciência de que nós, eu, você, não somos apenas esse corpo que está aparecendo no nível de consciência da matéria, que nós somos indivíduos mais amplos, em níveis mais amplos de consciência, a gente começa a perceber que nós temos ligações de amizade, energéticas, de afinidade, de não afinidades, que nos reúne muito mais do que só a dimensão do corpo físico, a presença e a proximidade física. Tem a ver com as ligações psicológicas, emocionais, que estão começando a mostrar algo muito maior que essa realidade sistêmica. Nós estamos sistemicamente ligados. Vejam o que aconteceu, quer dizer, começa então o movimento do vírus na China, vai para a Europa, independente das discussões onde começou, eu não quero entrar nesse mérito, mas o fato é que a propagação mostra que as relações e os contatos, elas expressam essa rede de relações, não só por causa dos aviões,
mas algo que acontece em todos os níveis, em todas as dimensões. Então, o que nós estamos sendo convidados, na verdade, é a observar que nós temos uma responsabilidade solidária, onde eu me preocupo com aquilo que eu preciso fazer, sabendo que eu não estou cuidando só de mim, mas também cuidando da sociedade à minha volta. Eu costumo falar muito sobre essa analogia, né, entre daquilo que a gente pode, aonde a gente pode colocar o nosso poder de ação e onde a gente não pode. Então, eu costumo fazer a analogia da árvore e da floresta. Então, se eu tenho a minha árvore e eu estou numa floresta, não adianta eu me preocupar com a floresta e querer cuidar do ecossistema, cuidar das chuvas, da umidade da floresta, porque eu não vou ter como cuidar de cada uma das árvores, porque cada um tem que cuidar da sua árvore. Mas se eu também me desconecto da realidade, que eu estou numa floresta e eu cuido exclusivamente da minha árvore, então se tem água, eu vou puxar água para a minha árvore, porque a minha árvore precisa florescer. A minha árvore não pode morrer. Então tem um pouco de sombra, ou eu preciso de proteger aqui minhas sementes, eu vou proteger a minha semente, a minha árvore. Só que com isso eu vou talvez prejudicar ou não colaborar com a floresta, e com isso a floresta vai morrer e o meu futuro também passa a ser incerto. Agora, eu não tenho como necessariamente cuidar de cada árvore, porque isso seria inviável. Até porque eu posso me cuidar tanto da organização da floresta e esquecer da minha árvore, porque a árvore é minha responsabilidade. Então, responsabilidade solidária solidária tem a ver com isso, ou seja, eu cuido da minha árvore enquanto eu penso na floresta. Então, eu penso na floresta, mas eu cuido da minha árvore. Eu estimulo as árvores do lado a ampliar a nossa forma de relação para que possamos estabelecer estratégias conjuntas, para que eu cuide da minha árvore e que cada um possa cuidar da sua árvore. Porque na hora que eu cuido da minha árvore, eu estabeleço um bem individual, mas também um bem comum, que no fundo também é individual. E vejam que, nesse sentido, a Cristiana de Petrópolis tinha mandado, né, uma mensagem sobre a questão de que esse momento está nos exigindo a lição também da empatia. Eu concordo, porque para aqueles de nós que pensa nisso, né? Ou seja, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas vejam, tem pessoas que não estão nem aí para os outros. Mas vejam que como isso, essa onda, né, da crise do coronavírus, ela está atingindo todo mundo, mesmo aquelas pessoas que sequer têm a sensibilidade de começar a pensar no outro, elas têm que, de uma forma utilitarista, pensar em cuidar do outro, porque senão elas morrem. É um desenvolvimento empático e verdadeiro, é verdade, mas não necessariamente uma tomada de consciência, se colocar no lugar do outro. A vida exigiu que a gente se coloque no lugar do outro por uma questão de sobrevivência. E aí, então, a gente já não sabe por que as pessoas estão indo na feira, por que as pessoas estão lá, uns pegam, outros não pegam, a curva. Porque, de alguma forma, nós estamos observando que é necessário, é quase que uma exigência que a gente se coloque no lugar do outro, não por uma sensibilização, uma tomada de consciência lúcida, afetiva, por uma consciência em relação a estar no lugar do outro. E aí, claro, que se eu estou no lugar do outro, eu não queria que fizesse isso comigo. Porque a maioria das pessoas não está nem conseguindo fazer isso. Nós estamos sendo obrigados a, mesmo que seja de uma forma utilitarista, cuidar da nossa árvore, pedir e torcer para que todos cuidem. E mesmo assim, nós temos visto um desencontro em relação às orientações, não só das pessoas, mas das pessoas que deveriam estar orientando as pessoas, daquilo que pode ser verdadeiro. Nós estamos sendo convidados a descobrir por nossa via uma forma de cuidar da nossa vida, cuidar da vida dos outros e encontrar uma nova forma de convívio. Infelizmente, principalmente aqui no Brasil, nós estamos transformando isso numa divisão entre lado azul e lado vermelho, entre lado certo e lado errado. Isso não vai levar a uma solução de um problema básico de como é que nós retomamos a nossa vida, não a vida anterior, mas uma nova vida, um novo formato. E, nesse sentido, a responsabilidade solidária é, inclusive, quando a gente propaga uma notícia que a gente não conhece, quando a gente defende um ponto de vista que, ao invés de agregar, ele divide. Isso não quer dizer omissão, né? São duas coisas diferentes, mas é a percepção de que nós temos responsabilidade quando a gente, então, defende um ponto de vista simplesmente querendo convencer o outro, porque nós vamos precisar encontrar
pontos de convergência dos nossos discursos, como pontos de convergência das nossas prioridades. O que realmente é prioritário? O que realmente é prioritário na sua vida? O que você está priorizando na sua vida? E aí eu vejo, porque eu atendo muitas pessoas, aquelas pessoas que estão ainda distantes da realidade do coronavírus, elas têm um nível de prioridade, mas basta uma pessoa próxima ser contaminada ou está passando por um teste positivo, essas prioridades mudam. Aquelas pessoas, então, que chegaram agora, e agora, decisivamente, a situação do coronavírus chegou totalmente perto de todos nós. Eu tenho clientes, eu tenho pessoas conhecidas que estão desencarnando por causa disso. Uma cliente que agora, o marido foi testado positivo, ela foi testada positiva depois, ele melhorou, ela agora teve que ser internada, e nessa hora, na hora então que ela vê o parente próximo, o seu esposo, o seu parceiro de jornada, testar positivo, as prioridades dessa mulher mudam totalmente. Aquilo que ela olhava e era o fundamental, que ela estava se preocupando porque ela não queria receber ninguém na casa dela para não ser contaminada, ela agora é capaz de entender o que essas pessoas estão passando. Então, vejam, a questão é que nós estamos sendo convidados a reorganizar a nossa forma de convívio, as nossas prioridades, porque nós temos responsabilidade, né, não só com a minha manutenção, a manutenção da minha saúde, mas desse todo. É claro que eu não tenho responsabilidade sobre o que as pessoas estão fazendo na África, ou nos Estados Unidos, ou na cidade ao lado, mas quando eu tomo consciência de que o meu papel ele interfere, eu vou continuar cuidando da minha árvore, mas muito mais lúcido, muito mais consciente, porque não adianta eu pensar apenas na minha árvore. Eu preciso pensar na floresta. E aí, quando eu cuido de mim, eu cuido melhor da floresta, sabendo que algumas ações minhas elas têm que contemplar a necessidade do outro. É nesse sentido que não tem mais eu e você, e sim nós. Mas não é um nós, então é um eu-você. É um eu e o outro. É o eu e a natureza, porque nós estamos conectados numa realidade sistêmica. E o coronavírus trouxe, então, essa exigência, né, em relação a isso. Estão me perguntando assim, mas o que fazer então, né? Nós precisamos reinventar, né? Nós precisamos desenvolver essa em nós, porque, veja bem, não adianta a gente tentar mudar o governo, não adianta a gente tentar mudar os líderes mundiais, a comunidade europeia, a União Europeia, porque nós não temos poder sobre isso. A próxima live eu vou falar exatamente sobre essa outra lição, a questão da impotência versus o controle. Então, na quarta-feira, nós vamos ter a live às 19 horas, onde eu estou antecipando para vocês, eu vou falar sobre a outra ligação, a outra lição que nós temos em relação ao coronavírus, que é a impotência e o controle. Não adianta, então, nós ficarmos desesperados em relação ao controle de algumas coisas que não estão na nossa mão. O que nós precisamos é buscar aquela adaptação, começar a perceber, então, tomar consciência que a minha ação, ela repercute no sistema, e aí, então, eu percebo aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Aquilo que eu posso, eu faço. Aquilo que eu não posso, eu aceito e procuro, então, as formas como eu tenho de encontrar caminhos e ações que podem fazer. Agora, vejam bem, é muito mais do que as ações, o que nós precisamos é mudar de atitude, é mudar a perspectiva com que a gente olha o problema. Não são as ações vão surgir naturalmente por esse movimento, mas o que nós precisamos fazer é uma mudança de perspectiva, começarmos a olhar que o que está nos tornando reféns desse modelo do passado é uma tendência a pensarmos exclusivamente no nosso umbigo, na nossa visão como indivíduo. E agora, apesar disso não ser condenável de jeito nenhum, não é isso que eu estou falando, aumentamos a responsabilidade que as nossas ações repercutam nos outros. Isso vai fazer com que a gente tenha que olhar para a situação, de modo geral, em geral, totalmente diferente. A forma como nós, então, nos movimentamos na rua, como nós pegamos um transporte público, o respeito em relação a seguir essa ou aquela regra de saúde, para poder começar a mudar dentro da nossa árvore, dentro daquilo que é o nosso campo de influência. Isso é que é responsabilidade solidária. Veja bem, eu não tenho as respostas. Eu não tenho as respostas. Eu não tenho as respostas porque, na verdade, o caminho ainda está por ser construído. Agora, vejam, transformação quer dizer justamente um processo onde a gente vai deixando o modelo antigo para um novo modelo. E como tem uma crise, essa mudança ela é desorganizada, ela nos pega de surpresa, nós precisamos reorganizar, largar, abrir mão de alguma coisa que precisamos deixar para trás. E nós temos dificuldade para isso. Como é que a gente abre mão de alguma coisa que a gente venha se acostumando a pensar e a funcionar ao longo de muito tempo?
Nós estamos tão acostumados a pensar num determinado modelo de sucesso, de realização, de meta de vida, e agora nós estamos sendo obrigados a rever o que realmente é essencial na sua vida agora. O que realmente você está buscando para daqui a um ano. O que é importante que você preserve agora, nesse momento na sua vida. Então, vejam, essas questões, é claro que muitos de nós, muitos que estão me ouvindo, quando eu falo isso, remetem a uma reação e uma sensação de insegurança, de ansiedade, mas isso precisa ser tratado, porque se nós estamos ansiosos, se nós estamos com medo, é porque nós estamos precisando mudar a perspectiva, porque essa é a realidade. E aí a perspectiva em relação à ansiedade é porque a gente está pensando no futuro, tentando controlar alguma coisa que nós não podemos controlar. Então nós precisamos assumir essa mudança dessa postura, que está sendo obrigatória. Agora, quando a gente começa a perceber, entender isso e busca isso conscientemente, a gente conduz o processo. Se a gente resiste, nós estamos sendo atropelados por esse processo. Por isso, muitos de nós tenham passado pela experiência da ansiedade, do medo, da insegurança, do desânimo, da depressão, porque nós estamos sendo bombardeados na estrutura daquilo que já não funciona mais. E aí, as nossas dores aparecem. E é claro que, em alguns casos, é necessário, nessa mudança, a ajuda externa, ajuda. A gente tem visto isso, né? O aumento da procura de pessoas que estão nos procurando para terapia. Por quê? Porque não estão conseguindo fazer isso sozinhos. E é natural. Agora, vejam que a vida está fazendo com que a gente diante desse incômodo, que a gente reencontre uma forma de dar importância, assim, de qual é o valor que a gente está dando para a vida, aonde nós estamos colocando a nossa principal meta de existência. Então, a responsabilidade solidária é um aprendizado que nós estamos tendo por conta disso, de perceber que a nossa ação ela repercute no outro e a do outro repercute em nós. De coisas mais simples, de cuidar da higienização ou do contato, respeitar o distanciamento, respeitar usando a máscara, até as coisas em relação ao movimento social, ao movimento econômico. Nós vamos precisar repensar tudo isso. Mas, nesse momento, nós estamos tendo que priorizar aquilo que realmente é essencial. Isso é responsabilidade solidária. Nós estamos vendo isso no Brasil, nós estamos tendo dificuldade de conseguir organizar as nossas prioridades, porque nós estamos à mercê de tantos interesses, tantas visões tão contraditórias, que não conseguimos reunir isso num propósito, numa priorização que, pelo menos, mantenha um núcleo de prioridade. Nós estamos com prioridades, por cada grupo, colocando uma prioridade num ponto diferente. Vejam bem, eu também não sei qual é, mas isso, com certeza, tem dificultado bastante a nossa vida por aqui. A questão, então, da responsabilidade solidária é quando a gente começa, então, a despeito disso que está acontecendo, sermos capazes de conscientizar no que eu posso fazer, naquilo que eu posso fazer dentro do meu universo, na minha família, na minha casa, na minha comunidade, né? Isso é que vai fazendo com que a gente vá estendendo essa visão sistêmica, que é uma das grandes lições que nós estamos tendo aí em relação a ver o mundo, ver as relações entre países, entre pessoas, entre as diferenças totalmente diferentes. Nós temos que ver isso de uma forma ampliada e diferente, né? Muito bem, eu estou abrindo para perguntas, né? Quer dizer, vocês podem... a Marta está falando aqui, o problema é a não empatia dos outros, e isso nos dá uma sensação de impotência. Só quem tem consciência está tendo empatia. E veja bem, né, Marta, mas essa é a realidade, né? A situação do coronavírus está evidenciando que muitos de nós estão tão presos na questão individualista que, veja bem, as pessoas não fazem isso por maldade. Eu falo isso e algumas pessoas se incomodam com que eu falo isso, né? Eu não acredito na maldade. Eu não acredito na essência da maldade. É claro que existem comportamentos maldosos, pessoas que têm atitudes maldosas, mas eu não acredito na essência da maldade. O que eu acredito é na ignorância. As pessoas não fazem isso porque elas são más. Elas estão tão presas a uma visão de vida, uma visão de si mesmo e do mundo, que é assim, ou seja, que eu estou no centro, que então, quando eu lido com o mundo, com uma visão de que eu estou no centro, então o mundo tem que me atender, eu tenho que me proteger. Se o mundo tem poucas coisas, o mundo é escasso, então eu tenho que me preservar, então eu vou ser egoísta, eu não vou me sensibilizar com o outro. Isso é uma visão de mundo. E o coronavírus está mostrando que isso precisa ser trazido à tona. Veja bem, não é uma proposta moralista, não tem a ver com moral, de certo e errado. É uma evidenciação de uma realidade, porque o sistema individualista ele não se sustenta, ele não se mantém, porque nós precisamos cuidar das relações para que o sistema ele se mantenha.
Nós estamos vendo isso nos últimos anos, em relação a relacionamentos na política entre países. Não adianta, se você pensar só num país em detrimento do outro, o sistema se desequilibra. E aí aquilo que era bom para um lado, daqui a pouco reverte, porque nós estamos sendo obrigados a repensar isso de uma forma mais ampla, sistêmica. Então, a falta de empatia não é um defeito, é uma visão míope da vida. E o coronavírus está exigindo que a gente viva. Então, é a questão da falta de empatia, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque são as pessoas que estão olhando para si porque elas acham que isso é que é certo. Porque elas acham que em algum momento isso é que é, até que elas precisam, então, do outro. E aí, então, é que nessa hora que a vida, eu costumo dizer isso, né? A vida, ela não faz a gente desenvolver um pensamento empático, uma atitude empática. Ela é empática, porque em algum momento ela vai nos colocar no lugar do outro. Então, se em algum momento eu não me preocupo, eu não quero me envolver, vai ter uma hora que eu vou precisar da ajuda do outro, e aí nessa hora é que eu vou experimentando o outro lado, é que a gente vai desenvolvendo isso. É claro que aí numa experiência mais dolorosa, mas a vida vai trazendo essas experiências, né? Muita gente está fugindo da realidade, não quer que nada ruim seja dito sobre o momento, mas não reconhece seu poder de escolha. É isso, né, Daniela? Assim, esse é uma questão importante, né? Se por um lado nós temos um bombardeio de notícias negativas que acabam marcando muito a nossa perspectiva para o lado mais negativo, também não querer falar mal, querer não falar da coisa, para ficar numa atitude otimista, as duas formas são formas de alienação da realidade. São duas formas de alienação da realidade. E o pior disso é que muitas vezes essas posturas não estão só num mecanismo de defesa em relação a uma compreensível defesa psicológica, né? Um processo de negação, por exemplo, é um mecanismo psicológico onde na negação eu evito, né, não quero entrar em contato com alguma coisa que me desorganiza muito. Mas é perceber que, às vezes, essa polarização ela está tendendo a outros tipos de interesses, de parte a parte, e aí, então, não falar nada que seja ruim pode ser também um processo de alienação. Nós temos que ter, no meu modo de ver, uma forma de abordar essas realidades de uma forma equilibrada, buscando, né, assim, saídas, mas não saídas miraculosas, não ter saídas mágicas. Nós vamos primeiro ter que começar a mudar a perspectiva, começar a identificar o que cada um de nós, o que está atingindo cada um de nós mais próximo, que a gente pode mudar, porque isso sim a gente pode mudar. É por isso que eu vou falar da impotência e do controle. O que realmente está no meu poder? O que realmente está no meu controle? E aí, sobre isso, eu devo exercer esse poder e esse controle. Mas tentar exercer um poder e um controle sobre algo que não está nas minhas mãos é um dos maiores problemas que nós temos observado nos seres humanos, que vão resultar em processos de ansiedade, ou de depressão, ou de conflitos, porque a gente não se ajustou em relação ao poder, a realmente aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode. Nós aprendemos e estamos movidos por crenças onde a gente pode tudo. Nós passamos, às vezes, vemos aí, né, diversos programas na internet, onde a questão é você colocar uma meta ousada, você pode tudo. Nós não podemos tudo. Isso não quer dizer que a gente não pode nada. Agora, o que realmente faz sentido que eu possa? Não adianta eu tentar me espelhar nas pessoas de sucesso e tal, eu quero aquilo, porque se aquilo não faz sentido para mim, ou se aquilo não é o meu melhor legado, a minha melhor realização, eu vou colocar uma referência que não pode não me ajudar a me encaixar verdadeiramente na minha vida, a pertencer com sentido. Porque para cada um de nós tem um sentido diferente. Mas a gente estabelece, então, modelos externos e a gente quer usar o nosso poder para poder chegar nesses referenciais, sem se perguntar se isso faz sentido. Nós estamos sendo convidados a isso agora, a ver assim, qual é o sentido de agora, a gente impedido de muitas coisas, qual é o sentido da sua vida, da minha vida? Eu estou tendo que reinventar a minha vida aqui para poder continuar com o meu propósito e podendo chegar até vocês e fazer cursos. É isso, por quê? Porque ou esse propósito ele me move para continuar crescendo, ou se eu colocar em coisas que eu não posso controlar, acabou a minha vida? A vida não acabou, a vida está fazendo você desenvolver recursos que você ou está adormecido e você não tinha percebido, ou então novos que você precisa trazer para a sua vida. Milton, estou percebendo uma resistência muito forte do masculino à pandemia. Como você enxerga isso? Carla, eu acho que, não sei se é mais o masculino, né? Mas tem uma coisa que tem a ver com essa questão do poder, né?
nós estamos sendo questionados, nós estamos sendo bombardeados em alguns modelos culturais, inclusive, onde essa representação do masculino, de gênero, que já vem em transformação, ela sofre um choque muito claro, porque quantos de nós, eu tenho isso, né, no meu consultório, por exemplo, as pessoas, se você olhar para as estatísticas dos manuais psiquiátricos do mundo todo, a prevalência de doenças psiquiátricas ela é muito maior em mulheres do que em homens. No pânico, você vai ter 3 para 1, 2,5 mulheres para cada homem. Então, é uma questão de gênero? Claro que não. As mulheres, elas assumem muito mais rapidamente, muito mais facilmente que tem um problema e vão buscar a solução do que os homens, que ficam, então, resistindo a reconhecer que tem um problema porque acham que isso é fragilidade. Infelizmente, isso ainda é verdade. E outra é porque estão sendo obrigados a rever e eles não querem abrir mão daquilo que eles tinham ou que buscavam antes, porque vão ter que mudar a sua forma de pensar, vão ter que pensar no outro. É como se quebrasse alguma estrutura que, não só culturalmente, mas na alma, vem imprimindo com um aspecto de poder, de superioridade. Que superioridade, né? O coronavírus coloca todos nós diante dessa realidade. Então, eu vejo essa resistência muito mais pela dificuldade dos homens dessa flexibilidade, que com certeza as mulheres acabam manifestando mais, uma flexibilidade em relação a poder lidar com o problema e de buscar respostas. Eu vejo isso nas estatísticas. No meu consultório, por exemplo, não tem mais mulheres com pânico do que homens. Eu tenho igual, né, metade. Metade dos meus clientes com depressão são homens, metade são mulheres. Agora, no total, eu tenho menos clientes homens do que mulheres. Por quê? Porque, estatisticamente, isso representa também a amostra dessa cultura. Então, não é uma questão de gênero, mas é a resistência de reconhecer que nós precisamos estar mudando fortemente algumas nossas perspectivas em relação a muitas coisas. E isso, por isso que é uma crise, né? Nós estamos tendo que rever coisas que nós nem pensávamos, que nós somos movidos por crenças que a gente nem imaginava, né? E agora a gente está vendo que são coisas que estão aparecendo. A negação das pessoas em relação ao cuidado, a gente olha e fala assim, onde parece que nós estamos em outro país. Aí não, um é porque acha que sim, outro acha que não, tem que ser vertical, tem que ser horizontal. Um desencontro que mostra que nós estamos completamente às cegas. Agora, isso está nos levando a buscar um ponto em comum para a gente poder recomeçar, reorientar nossa vida a partir de uma outra perspectiva. E é isso que eu estou convidando vocês. Bom, nós estamos encerrando, daqui a pouco o Instagram corta aqui a nossa live. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, hoje é uma participação maior de vocês, é isso, o canal está aberto, então, não só no Instagram, no YouTube, como no Facebook. É um prazer estar com vocês agora, inclusive em todos os canais. O pessoal do Facebook me cobrava, porque eu tenho mais amigos no Facebook. Se você não seguiu, passa a me seguir, porque você passa a receber as notificações, né? Passa a receber quando a gente está numa live ao vivo. Mas é sempre um prazer estar com vocês, uma alegria. Na quarta-feira, nós vamos estar mais uma vez em mais uma live, quarta-feira às 19 horas. E não se esqueçam, dia 30, próximo sábado, às 14 horas, você faz a inscrição no Instagram e no Facebook, é gratuito. Nós vamos estar aqui durante 4 horas aprofundando esses temas e fazendo reflexões sobre a sua vida, sobre as mudanças necessárias na sua vida, promovendo algumas vivências para a gente poder otimizar, né? Alguém me perguntou o que a gente faz. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Aprofundar a nossa tomada de consciência do que nós precisamos mudar, dentro daquilo que é possível para nós. Então, eu estou cuidando da minha árvore e procurando ajudar vocês a cuidar das árvores de vocês, porque, de alguma forma, eu tenho uma responsabilidade nessa floresta, nessa pequena floresta de seguidores, de pessoas que me acompanham ao longo desse tempo. Convidem seus amigos, convidem seus contatos, porque a gente vai ampliar essa floresta, fazendo uma rede de consciência, uma rede de reflexão, de troca, para a gente poder, juntos, passarmos dessa fase enriquecidos, muito mais fortes, muito mais lúcidos, principalmente muito mais lúcidos. Nós precisamos ampliar a nossa visão do que a gente está fazendo nessa vida, o que a gente quer realmente nessa vida. Muita paz a todos vocês, sintam-se abraçados, até nossa próxima live, ou então, de repente, aí amanhã a gente entra ao vivo numa live surpresa, falando sobre as repercussões, né? Mandem as mensagens, né? O pessoal que vai no YouTube, se inscreve no canal, que com isso a gente tem uma forma de poder acionar vocês lá toda vez que a gente tem um vídeo novo.
Ok? Grande abraço a todos, boa noite, fiquem em paz. Até o próximo vídeo. Tchau!